Aqui. Tchau. Pode dar um pouco melhor. Eu acho que eu tenho que entrar em ligação essa semana mesmo. Mas qual é o nome do hospital? Como eu faço para chegar aí? Eu posso levar a Rafaelinha comigo, a Milena, não tem algum problema? Porque aí eu tinha de trem. Ou propaganda errada, que era pra entrar no jogo. Eu entraria, pegaria o trem, saltaria em São Cristóvão, né? Como o moço me ensinou, e pegaria o BT e o hospital. Aí eu iria de tarde, assim, depois do almoço. Aí me fala como é que eu faço pra ir ver ela. Antes do Natal, pra ir até um dia. Nada de molhar seu coração agora. Fala aí pra mim, manda no hospital. Caraca, que um susto. Tá bom, menina? Só vou saber o endereço direitinho, manda pra mim. Beijos. A casa tá linda. Tá imobiliada já. Ai, quase infartei. Acertou em cheio na pesquisa do imóvel, viu? Tinha certeza que você ia gostar. Eu só não entendi uma coisa. Você havia pedido um imóvel em São Paulo. O que te fez mudar de ideia? Eu espero que essa cidade aqui me traga de volta a alegria de viver. Só isso. Bom, vamos ver o resto da casa? Bora. Bora. Tenho certeza que você vai gostar de como. Olha, isso eu já gostei. Que saudade de vocês. Que bom te ver, né? Porque meus amigos da escola estão sempre me perguntando se você não pode ir pra lá. Ah, é? Ai. Imagina. Deixa eu te falar. Que isso? É só Susto, perguntei caramba. algum dia das artes na sua sala. Se tiver, a professora pode me convidar. Gente. Baralho primeiro. Na minha primeira semana Na da minha, mais duas, mais não. Difícil, parou. Todo mundo indo resolver outra coisa. Não é o material para a aula de amanhã. Vamos. Tá bom. Isso. Vai. Só sabe pra mim. Que figura. Obrigada, viu? Isso. Obrigada por você ser assim tão legal com os meus filhos. Convivi um pouquinho com eles, né? Com o Francisco Mares. Mas são todos Olha, os já mais são gatos. 6, amanhã são 7. Mas eu confesso que estou Meu Deus. curiosa para saber o motivo da sua visita. Então, A eu chave. encontrei o mocinho. Tinha uma chave por aqui do outro acaso. lado. Ele me disse que vocês brigaram Não. pra valer. É verdade? Opa, essa pasta aqui tem coisa, contratos. Tá, deixa eu ver aqui do outro lado também. Ah, Que merda, caramba. agora, rapidinho, depois eu vejo com calma isso aqui com mais atenção. Ok, Susto. tá bom. Isso aqui, essa pasta, fotos. Gente, Danilo criança. Ai, Danilo. Tá, e essa pasta aqui? O vovô. Gente, esse homem mandou do SG. Descobri que o meu irmão tentou alguma coisa pra acabar com a minha vida. Se o Leonardo fez isso e alguma ordem partiu desse aparelho, você vai saber, Clarice. Boa tarde, foi então dia 15 pra mim, a gente me teve pra resolver na volta do dia, entendeu? Aí eu fiquei só tô vendo aí esse aí que manda parte dele, ele podia me ajudar também, o tal do Cleiton, que tava na casa do aniversário dele. E do cemitério pra aí é muito longe, tal, como é que eu faço? Seara, experimente o novo frango temperado para churrasco. Oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Senadores da Comissão de Constituição e Justiça aprovam a PEC da transição. O impacto fiscal ainda é bilionário, mas menor do que na proposta inicial, e o prazo para as regras será de 2 anos em vez de 4. O IBGE admite que vai precisar continuar o censo 2022 no ano que vem. A justiça argentina condena Cristina Kirchner a 6 anos de prisão por corrupção. A vice-presidente pode recorrer em liberdade. Na Copa do Mundo, mais um campeão volta para casa.
casa. A Espanha perde nos pênaltis para o Marrocos, que avança pela primeira vez para as quartas de final. E o adversário dos marroquinos é Portugal. O substituto de Cristiano Ronaldo comanda a goleada de 6-1 sobre a Suíça. Caralho, Cristiano, vai te O tirar Jornal Nacional está começando. Se ele tivesse feito nem um gol. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda constitucional para bancar o Bolsa Família. O relator Alexandre Silveira, do PSD, fez mudanças na proposta dos senadores que apoiam o governo eleito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas manteve a PEC com um impacto de quase 200 bilhões de reais. Ao invés de retirar o Bolsa Família do teto de gastos, lei que controla o crescimento dos gastos públicos, o relator aumentou o limite da lei, de forma a ter os recursos para bancar o programa dentro da lei, de forma regular, por 2 anos, e não 4, como queria o governo eleito. O relator também manteve investimentos vindos de excesso de arrecadação de impostos, no limite de 23 bilhões de reais, fora do teto de gastos. A mudança é para começar a valer este ano ainda, o que vai permitir o desbloqueio de verbas de ministérios e das emendas de relator, as emendas de parlamentares criticadas por terem pouca transparência nos critérios de divisão. Hoje, 15 bilhões de reais do orçamento estão bloqueados. O relator incluiu no texto um dispositivo que estabelece um prazo até 31 de dezembro do ano que vem para o governo eleito apresentar uma nova âncora fiscal, ou seja, um novo sistema de controle de gastos públicos. A reunião na Comissão de Constituição e Justiça começou ainda de manhã e se estendeu até o fim da tarde. A base do governo Bolsonaro tentou impedir a votação e fazer uma audiência pública, mas a ideia foi rejeitada. No fim da tarde, os senadores costuraram um acordo, com um corte de 30 bilhões de reais na PEC, diminuindo o impacto geral de quase 199 bilhões de reais para cerca de 170 bilhões de reais. Na prática, o teto de gastos foi ampliado em 145 bilhões de reais. Desse total, 70 bilhões vão poder ser utilizados pelo governo eleito para pagar o aumento da parcela do Bolsa Família, de R$ 405 para R$ 600 reais, e o benefício de R$ 150 reais por criança até 6 anos. Os outros 75 bilhões vão poder ser gastos com outros programas sociais, como merenda escolar, farmácia popular. Ficaram fora do teto de gastos 23 bilhões de reais vindos de excesso de arrecadação de impostos, como tinha sido proposto pelo governo eleito. E o prazo para a definição de um novo mecanismo de controle de despesas em substituição ao teto de gastos passa a ser de 8 meses, ou seja, agosto de 2023. O original tá aí. Vai nem assustar mais. 5 mais 23. Tá 198. Nós estamos tirando 30 bilhões. E o prazo para envio do novo arcabouço fiscal, agosto. Agosto, já está no texto. Então, pronto. A única alteração que foi solicitada, pelo que eu entendi, gente, que é isso? É a redução do recurso. O medo até cair. Está fechado. É isso. De 175 para 145. É isso. Mais os 23 do superávit primário. Em votação, o relatório apresentado com a forma modificada do acordo. Em votação, aprovado por unanimidade. Para entrar em vigor, a PEC precisa ser aprovada em 2 votações no Senado e 2 na Câmara dos Deputados. O presidente eleito Lula intensificou as reuniões com os partidos aliados. Hoje, Lula se encontrou com o Solidariedade, o PDT e o PSB do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O coordenador dos grupos técnicos, Aloysio Mercadante, disse que Lula quer resolver logo a montagem dos ministérios. Na nomeação dos ministros, você tem que considerar os partidos políticos que pretendem, que estarão na base do governo, eles têm pleitos, você tem regiões, você tem que ter participação de mulheres, negros, enfim. É uma operação bastante complexa, mas precisa ter o desenho dos ministérios pronto. Além da postura política, o presidente eleito discute a estrutura do novo governo. Segundo o Mercadante, já é certo que ministério